Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma devocional. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs. Aproveitando, se você ainda não segue, não é inscrito no canal da igreja lá no YouTube, se inscreve. Isso daí ajuda bastante a gente, o número de inscritos, né? Libera funções nos canais. Então, IB Maranata, se você não é inscrito, se inscreva lá. Assim como no Instagram também, IBMSJC, siga a página da igreja. Quanto maior é o nosso número de inscritos, mais funções a gente tem liberado, né, nas redes. Isso nos ajuda bastante. A nossa devocional é em 1 Coríntios capítulo 1. Se você quiser, já pode abrir a sua Bíblia lá. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Bom, irmãos e visitantes, vou orar para a gente poder começar a nossa devocional. Então, vamos orar, pedindo para que Deus conduza o nosso tempo aqui. Senhor nosso Deus, nossa rocha, louvado seja o teu nome, pela possibilidade que nós temos de meditar na tua palavra, de poder ler a tua palavra e conhecer mais, ó Pai, dos teus propósitos para nós. Abençoe esse nosso tempo aqui, nos ajude a desfrutar, ó Pai, da meditação na tua palavra, e que não seja apenas conhecimento teológico que nós iremos adquirir, e sim que seja algo que mude o nosso modo de viver. É em nome do seu Filho amado Jesus, o nosso mediador, que eu lhe peço. Amém. Então, mais uma vez, bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, bom dia a vocês, visitantes. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de meditar com vocês hoje na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntio. E você pode abrir a sua Bíblia lá, no capítulo 1. E antes da gente entrar propriamente dito no texto, é bom, principalmente para esse texto, já que ele faz parte do primeiro capítulo e faz parte aí de toda uma abertura, uma introdução de assunto, eu entendo que é legal a gente conhecer um pouquinho o contexto para o qual ele foi escrito, e assim isso vai nos ajudar a entender um pouco mais qual que era o objetivo de Paulo, o que Paulo tinha em mente quando escreveu. Então, essa perícope que nós vamos ler, ela é a abertura de um trecho maior que vai se encerrar no capítulo 4, onde Paulo ele está tratando sobre orgulho e divisões existentes na igreja de Corinto. E lendo até o capítulo 4, e eu desafio você a hoje e amanhã pegar e ler até o capítulo 4, vai ficar claro que Paulo ele coloca como a raiz dessa questão das divisões o orgulho. E onde essas divisões estavam ocorrendo na igreja porque grupos não queriam abrir mão de suas preferências. E Paulo, então, ele vai trabalhar bastante a questão do orgulho, não só nesses quatro primeiros capítulos, mas ao longo de toda essa carta. É possível ver que ele está tratando bastante, de diversas maneiras, essa questão do orgulho, né? De todas as maneiras que ela pode surgir. E o orgulho, ele era... né? Por que Paulo trata isso na carta de 1 Coríntios? O orgulho era algo que permeava ali, que estava na cultura do povo coríntio. Eles tinham o hábito, por exemplo, isso é algo histórico, de sempre que eles realizavam algum feito, eles mandavam fazer placas, né? Inscrições, aquelas inscrições romanas, né? Eles mandavam fazer inscrições para mostrar e contar para os outros o que eles tinham feito. Então, isso mostra um pouco, né, essa questão de mostrar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Mostra como eles tinham um hábito, de certa forma, orgulhoso.
E visto que essa era uma característica bem enraizada no povo, ela foi encontrada entre os membros da igreja. Alguns membros da igreja, ao serem convertidos, eles trouxeram essa cultura para dentro da igreja. E Paulo, então, ele reforça a ideia na sua carta, e principalmente nesse trecho maior, de 1 a 4, de que o homem é somente um instrumento na mão do Criador, e por isso nós não devemos nos orgulhar de nada. Então esse trecho que nós iremos ler agora, ele contém Paulo identificando o problema, né, a questão das divisões, que está enraizada no orgulho, e ele confrontando esse problema. E nós vamos ver como ele mostra, né, que o cristão ele precisa abrir mão de suas preferências pessoais para que o evangelho possa prevalecer. É isso que nós vamos ver aqui hoje. Então vamos ler 1 Coríntios 1, de 10 a 17, e eu vou ler na versão Nova Almeida e atualizada, que eu acho que alguns termos foram traduzidos de uma forma melhor. Versículo 10, então, 1 Coríntios 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Nesse trecho, olhando para os versículos de 10 a 12, nós temos então o relato, né, da divisão. Então, nós sabemos que essa perícope ela inicia no versículo 10, porque Paulo ele tem um certo padrão ao começar um assunto novo em todos os seus textos. Ele usa uma palavra específica, que é uma palavra transliterada aí como parácalo, e no caso ela aparece aqui, né? Então isso mostra que está iniciando essa perícope e que justamente no versículo 10 ele está introduzindo esse assunto sobre as divisões. Então dá uma ênfase nesse assunto que ele está introduzindo. Nós vemos então nos versículos 10 a 12 a explicação do problema. Os grupos que seguiam apenas alguns líderes específicos e ainda aqueles que afirmavam não seguir ninguém. Então nós temos o grupo de Apolo, talvez aqueles que valorizavam a boa retórica, valorizavam a sabedoria e a eloquência. Que isso são, a gente pode encontrar alguns textos falando aí de que Apolo era alguém que tinha uma ótima retórica. Então talvez o grupo de Apolo valorizasse muito isso. O grupo de Cefas, né, que é Pedro, talvez seja o grupo que exaltava o judaísmo, a tradição judaica, né? O grupo de Paulo, que ele inclusive aqui dá uma certa ridicularizada, né, naqueles que o defendiam e diziam que seguiam apenas ele. E nós temos também aqui descrito o grupo dos que não seguiam líder algum. Aqueles que não se submetiam à autoridade de ninguém e falavam que se submetiam apenas a Cristo. E a gente pode questionar qual seria o problema, então, desse último grupo.
desses que afirmam não seguir nenhum líder humano, seguir apenas Cristo. Isso, num primeiro momento, pode até parecer algo santo, algo que é justo, né? Mas se a gente olhar para a totalidade da carta, nós vamos ver que muitos não reconheciam a autoridade apostólica, nesse caso aqui de Paulo. E isso poderia. Isso é um problema, porque coloca em xeque, coloca em dúvida o ensinamento, né, de Paulo, que nós entendemos que ele sim foi enviado, né, e que ele ensinava da parte de Deus. Então, por isso, Paulo ele refuta a atitude desse grupo, de dizer que não seguia a autoridade de nenhum líder, porque se nós lembrarmos, irmãos, Cristo instituiu líderes na igreja, né? A autoridade dos apóstolos, então isso é verídico, né? Isso realmente existe, essa autoridade é de fato verdadeira. Então, não reconhecer essa autoridade é um problema. Então, Paulo aqui ele também condena esse grupo, porque isso seria um problema, e o objetivo de Paulo era garantir, né, a autoridade não necessariamente dele, mas da mensagem que ele pregava, que era o Evangelho de Cristo. Então, o que Paulo faz ao refutar isso é que esse tipo de lealdade que esses grupos estavam apresentando a determinados homens, isso era idolatria. Esses outros grupos, né, que seguiam a Apolo, a Cefas, Pedro e a Paulo, isso Paulo refuta também, porque isso se enquadraria em idolatria e, portanto, estava errado, né? Então, ele queria que os coríntios seguissem a Cristo, não aos seus servos, mas entendessem a autoridade que Deus havia concedido aos seus ministros, né, aos apóstolos. Então, o apelo que Paulo faz pela unidade, ela é baseada no nome do nosso Senhor Jesus. Isso só mostra, quando ele usa essa expressão, baseado no nome do nosso Senhor Jesus, isso mostra a dimensão e a urgência da questão, porque ele não apelaria dessa forma para o nome do Senhor Jesus se isso não fosse necessário. Então, a proibição, as divisões e a exigência que Paulo faz para que os cristãos permaneçam unidos aqui, na mesma forma de pensar, pode ser vista também como uma forma de estimular os coríntios a buscar entender a mente de Deus em relação a essa questão e assim mudar o modo que eles vinham agindo. Então, isso fica bem claro aqui, de que Paulo tem como objetivo fazer a moda como os coríntios pensam ser diferente, que eles possam buscar entender aquilo que é o propósito de Deus. Então, aí nos versículos de 13 a 17, nós vemos a exortação propriamente dita que Paulo faz. Então, no versículo 13, nós temos a indignação do apóstolo Paulo representada numa série de perguntas que ele começa a fazer e que tem como objetivo mostrar como essa questão da divisão na igreja era algo totalmente inviável e inimaginável. Então ele começa no versículo 13, né? Essa série de perguntas que ele faz no versículo 13, a primeira é: será que Cristo está dividido? Essa pergunta, ela pode ter sido feita justamente com a ideia de mostrar que Cristo não pode ser propriedade exclusiva de apenas um grupo da igreja. Assim como Cristo é um, a igreja, que é o seu corpo, necessita ser uma. Essa lealdade descrita aqui a determinados líderes da igreja, ela é errada, porque ela tira o foco de Cristo. Isso indica a idolatria, como eu falei anteriormente, como se esses líderes eles tivessem o papel de mediadores da salvação. E nós sabemos e cremos que apenas Cristo é
quem tem esse papel de mediador da salvação, e nenhum outro tem esse papel. Então, por isso, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado para não agir da mesma forma que os coríntios estavam agindo e não colocar líderes, mestres, no lugar que pertence a Cristo. Nós temos sim que reconhecer a autoridade dos nossos líderes, dos nossos mestres, mas nós temos que entender que nenhum deles é salvador, nenhum deles é mediador da salvação que apenas Cristo dá. Para que nós possamos viver em unidade, apenas Cristo deve receber tal lealdade. Para haver unidade no nosso meio, todos nós temos que ter como mestre supremo e nosso modelo, nosso guia, o Senhor Jesus Cristo. E justamente com o objetivo de incentivar essa lealdade a Cristo, é que Paulo continua e faz outra pergunta. Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ele também se refere a outra coisa inimaginável. Paulo está utilizando aqui como uma forma... ele está utilizando como uma forma de levar a atenção do leitor, essa pergunta, como uma forma de levar a atenção do leitor para a cruz de Cristo. Ele traz a cruz de Cristo aqui para o assunto, né? Para o texto que ele está escrevendo. Então, Paulo mostra que ninguém, além do próprio Cristo, poderia fazer algo tão grande e tão especial. Somente Cristo, e não líderes humanos, é que podem nos dar a redenção pode nos dar a redenção que nós tanto necessitamos. Nenhum outro líder humano é capaz de fazer isso. Apenas Cristo é capaz de nos dar a redenção. E, meus irmãos, minhas irmãs, essa pode ser uma verdade. Ela precisa ser uma verdade no nosso meio também. Nós precisamos crer que somente em Cristo há a salvação. A salvação, ela não é algo que pode ser encontrado em qualquer um de nós, ou líderes, ou mestres. Essa salvação, ela vem de Cristo. Isso é crucial nós entendermos, que somente em Cristo nós podemos encontrar a plena redenção pelos nossos pecados. Então Paulo faz uma última pergunta dessa série, que é: ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Paulo chama a atenção aqui para o fato de que talvez os coríntios não tinham compreendido o significado do batismo. Aqui ele relembra a igreja de que eles tinham sido batizados em Cristo e não em nome de qualquer outro líder. Ou seja, o batismo não tinha a função de filiar pessoas a líderes, de filiar pessoas a mestres. Com isso aqui, mais uma vez, Paulo está mostrando de que a lealdade da igreja, ela é devida a Cristo e não a homens. E os coríntios, eles precisavam centralizar a vida no evangelho e não nos líderes e mestres nos quais pudessem se orgulhar. A vida de um cristão, ela tem que ser centralizada na mensagem do evangelho e não na pessoa que está levando essa mensagem. Então Paulo relembra que aqueles que ele tinha batizado, apenas alguns, né, que ele tinha batizado, ele deixa isso muito claro, apenas para reafirmar, né, o que ele disse aqui anteriormente, que eles não deviam lealdade nenhuma a ele, Paulo, e sim a Cristo. E por fim, então, Paulo conclui no verso 17 da seguinte forma: afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo explica aqui que ele foi chamado
não para batizar, mas sim para pregar o evangelho e pregá-lo de forma que o foco não fosse outro a não ser Cristo. Paulo diz isso porque os coríntios, eles valorizavam muito a eloquência e a sabedoria humana. Essa cultura coríntia se dá pelo fato de que a cidade ela tinha muita influência grega ainda sobre ela. Mesmo após a cidade ter sido destruída e reconstruída pelos romanos, ainda havia uma influência helenística, né, que a gente fala, havia uma influência grega muito grande sobre as pessoas daquela cidade. A cultura grega era algo que resistia com o tempo, mesmo com o domínio romano. Né? Então, o povo que vivia ali, por conta dessa influência grega, eles continuavam valorizando muito e admirando muito os ideais gregos a respeito, por exemplo, da bela retórica, ou seja, do belo modo de falar. E a filosofia também era algo que eles valorizavam muito ali. Então, para os coríntios, né, ter uma boa e bem construída retórica era sinônimo de sabedoria. E era algo que eles valorizavam demais, demais. Então, o orador, para eles, tinha que entreter e persuadir. Essa era a função do orador. Só que isso tem um problema. Isso fazia com que a mensagem em si, que a pessoa estava falando, né, tivesse um valor inferior, visto que a eloquência, o modo como a mensagem era transmitido, era mais importante do que a mensagem. Então Paulo, ele refuta esse pensamento, ele vai contra esse pensamento, falando que o evangelho não deveria ser pregado com sabedoria de palavra, porque isso tiraria o foco do evangelho e chamaria a atenção para o pregador. Isso seria algo totalmente contrário ao evangelho. E é isso que Paulo está falando aqui. Porque a forma como o pregador falou, ela teria mais valor do que a própria obra de Cristo na cruz. Roubar, né, essa oportunidade dos ouvintes de escutarem a mensagem da salvação era um problema. E era isso que Paulo estava combatendo. Ele não queria roubar o foco do evangelho. Então ele fala para os coríntios de que ele não ia atender ao desejo dos coríntios de pregar com sabedoria de palavra, ou seja, de pregar com a forma como os coríntios gostariam de ser entretidos, de ouvir o apóstolo Paulo pregando. É isso que ele está dizendo aqui. Ele não faria isso para que o evangelho não fosse tirado de foco, para que a mensagem de salvação não fosse perdida. Então Paulo mostra que é Cristo e a sua mensagem quem tem autoridade, e que ele não foi enviado para reunir seguidores, bajuladores em volta dele. É isso que ele está dizendo aqui. Paulo não foi enviado para atender às preferências de oratória de um grupo de pessoas. Ele foi enviado para pregar o evangelho que tem como conteúdo a cruz de Cristo. E ele não queria que esse conteúdo fosse deturpado ou perdesse o foco. Irmãos, Paulo mostra aqui que, até em capítulos mais para frente, ele reforça que a ideia de que nós precisamos abrir mão de preferências pessoais em prol do evangelho é algo extremamente necessário. Paulo confronta os coríntios de que ele não pregaria da forma como muitos valorizavam, porque isso tiraria o foco do que realmente importa, o evangelho. Todos os grupos aqui que ele descreveu, eles tinham que abrir mão da sua maneira de pensar para que o evangelho de Cristo prevalecesse. E assim como Paulo exorta os coríntios nisso, nós também temos que entender que é necessário
nós abrirmos mãos de preferências pessoais, de gostos pessoais, se isso está afetando a mensagem do Evangelho. Para que a mensagem do Evangelho possa prevalecer, para que o Evangelho possa alcançar pessoas, nós temos que ter consciência de que é necessário nós abrirmos mãos de preferências pessoais. Cristo tem que ser o foco e não a nossa preferência. Quando nós abrimos mão das nossas preferências e nós entendemos que temos um único mestre, as divisões acabam. As divisões no meio do corpo, elas acabam quando nós entendemos que todos fomos chamados para um único propósito, que todos nós temos um único mestre e assim entendemos que nós precisamos abrir mão de nossas preferências pessoais. Nós precisamos entender que todos nós temos um mesmo propósito e que todos nós somos chamados a falar a mesma coisa, a transmitir a mesma mensagem, para que isso possa se tornar em para que o nosso corpo, né, a nossa igreja, possa se transformar em uma unidade visível, como Paulo nos chama a fazer no versículo 10 aqui. Então, o meu desejo é que nós possamos crescer em união, para que junto nós possamos proclamar a mensagem daquele que entregou a sua vida por nós e assim nós possamos entender que para pregar a mensagem de Cristo, nós necessitamos abrir mão de preferências pessoais e quando nós abrimos mão de preferências pessoais, as divisões não existem mais no nosso meio. E nós fomos chamados a viver em unidade e não viver divididos. Então, que você, assim como eu, possa meditar nisso hoje e ter em mente de que nós não fomos chamados a estar divididos, nós fomos chamados a estar unidos, né? Fica um pouco telemarketing falando isso, mas é basicamente essa a ideia. Cristo nos redimiu e nos chamou para pregar a mesma mensagem, para falar a mesma verdade e para viver em união e mostrar essa união como igreja. Assim como Cristo é um, nós como igreja que somos o corpo de Cristo, precisamos ser um. E isso é extremamente importante para a pregação do Evangelho. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome por nós podermos ler e enxergar as verdades escritas na sua palavra. Pai, nós sabemos que a nossa tendência humana é dar espaço ao nosso orgulho, às nossas preferências pessoais. Nós sabemos que isso é errado, como nós vimos aqui agora em 1 Coríntios. Nos ajude, ó Pai, a abrirmos mão de nossas preferências pessoais, nos ajude a termos uma atitude humilde, de humildade, que nós possamos entender que o foco não tem que ser aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, e sim, o foco tem que ser o Evangelho de Cristo. Nos ajude, ó Pai, a viver em unidade e como um corpo, como uma igreja unida, que nós possamos alcançar os teus eleitos com a mensagem do teu Evangelho. Que aqueles que foram escolhidos por ti na eternidade passada, eles possam ser alcançados pela mensagem que nós, como igreja unida, somos chamados a transmitir. Que o nosso foco, ó Pai, que o nosso modo de viver foque sempre no Evangelho. Que nós possamos ser aquilo que nós dizemos, né? Ser cristãos, ser discípulos de Cristo, ser reflexos de Cristo e assim refletirmos a unidade e também a mensagem da cruz. Pai, abençoe esse nosso dia, nos proteja, nos guarda. Lembra daqueles, ó Pai, que estão passando por momentos difíceis nesse período de pandemia, que o Senhor possa abençoá-los. E, Pai, abençoe esse nosso final de semana, nos ajude a viver de modo que honre e glorifique o Teu santo nome e nos ajude a buscar a unidade
tanto de pensar quanto de fala. Que nós possamos falar a mesma coisa, que nós possamos falar sobre as verdades do Evangelho. Em nome do seu Filho amado Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso único mediador, que eu lhe peço. Amém. Irmãos, irmãs, a você visitante, mais uma vez, tenham todos um bom dia, que vocês tenham também um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.